gente, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez reunidos no Orando com Jesus e hoje a gente vai continuar a nossa leitura sobre o Evangelho de Lucas. No nosso último encontro, nós conversamos sobre a Maria, né, tá visitando Isabel, a prima dela, né, já que o anjo tinha anunciado que a prima dela também ia ter um filho. E nesse encontro, né, o João Batista, né, que estava na barriga ainda de Isabel, reconhece a presença de Jesus dentro da barriga de Maria. Isso fica muito claro. E depois nós vemos o cântico de Maria, dela aceitando, né, essa missão, reconhecendo a Deus, reconhecendo, né, a ação do filho dela, né, para a humanidade. E hoje a gente vai continuar ainda no capítulo 1. A gente vai do versículo 57 ao 80, que vai falar sobre o nascimento de João Batista e o cântico de Zacarias, que é o pai de João Batista. O versículo 79, ele é um versículo que é comentado pelo Emmanuel, o mentor do Chico. Só que como é muito grande o texto, a gente só vai ler ele hoje, né, esse versículo, e aí no nosso próximo encontro a gente vai discutir sobre ele, tá bom? Então vamos lá. O nascimento de João Batista. Quando chegou o tempo de Isabel, a prima de Maria, dar à luz, ela teve um filho, era um menino. Os vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha usado de grande misericórdia para Isabel e se alegraram com ela. Lembrando, né? Isabel era já de idade avançada, ela era estéril, e então era praticamente impossível ela dar à luz. Mas como Deus foi muito bom, né, e era a missão também, acabou sendo abençoada. E o interessante é que os vizinhos se alegraram junto com ela. E Jesus mais pra frente, a gente vai ver, ele fala que a gente tem que chorar junto com o nosso irmão e sorrir junto com o nosso irmão. Quando a gente sorri junto com o nosso irmão, quando os nossos irmãos vencem, né, e se alegra, e a gente alegra junto, a gente acaba deixando de lado qualquer sentimento contrário, né? Porque às vezes as pessoas têm inveja, têm ciúme, né? Quando a gente realmente se alegra com o nosso irmão, a gente está lado a lado, a gente está de mãos dadas. Então a gente tem que praticar mais isso, né? Realmente desejar o bem do próximo e se alegrar por ele. Continuando. Aconteceu que, no 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Mas a mãe do menino disse: de modo nenhum, ele será chamado João. E disseram-lhe: mas você não tem nenhum parente com esse nome. Fizeram sinais perguntando ao pai do menino que nome queria que lhe desse. Então, pedindo uma tabuinha, ele escreveu: o nome dele é João. É muito bonita essa relação, né, de Zacarias e Isabel. Né? Isabel foi firme no pensamento, no sentimento. E Zacarias respeitou, estava junto com ela, mostrou uma verdadeira união entre o casal. E aí, exatamente por isso, todos se admiraram. Imediatamente a boca de Zacarias se abriu e a língua se soltou. Então começou a falar, louvando a Deus. Lembrando que Zacarias, ele trabalhava, né,
parte religiosa, né? Ele ficava lá no santuário, né, orando e se conectando, né? Então, nesse momento, Zacarias foi um instrumento e ele começou a falar e louvava a Deus. Todos os vizinhos deles ficaram possuídos de temor. E essas coisas foram divulgadas por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que as ouviram guardavam-no nos coração, dizendo: o que virá a ser este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Imagina Zacarias, né, sendo instrumento ali de Deus, começando a revelar, né, algumas coisas, louvando, colocando Deus acima de tudo. As pessoas se admiram, né, quando a gente está inspirada junto com o Espírito Santo, né, quando a gente está sendo instrumento, ferramenta de Deus. E isso começou a mostrar novos tempos, né, para aquela época. Agora o segundo trechinho, que começa no versículo 67, é o Cântico de Zacarias. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Então aqui ele está falando sobre o que foi dito lá atrás, no passado, que assim como havia prometido desde muito tempo, como disse os profetas, ele ia libertar o povo dos inimigos. Continuando. Para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez ao nosso pai Abraão, de conceder-nos que, livre das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele, todos os dias. Então assim, primeiro ele começou a falar, né, sobre as questões que antigamente tinham profetizado sobre esse momento, e aí ele vem, né, pedindo perdão, né, e para Deus usar a misericórdia dele ali com os pais, porque talvez ali em algum momento aquela promessa que tinha sido feita de não ter essa questão de inimigos, de adorar a Deus, né, sem temor, vivendo na santidade, na justiça todos os dias, não estava sendo cumprido. Então que Deus, em sua infinita misericórdia, estava dando um novo momento ali com a vinda de João Batista e logo posteriormente de Jesus. E você, menino, falando para João, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao povo conhecimento e salvação, por meio da remissão dos seus pecados, graças à profunda misericórdia de Deus. Então aí ele está, né, realmente reconhecendo esse novo tempo, esse novo momento, e está agradecendo a Deus, né, por esse menino bendito que vai trazer conhecimento para a população, vai trazer salvação, vai amolecer os corações endurecidos, vai preparar o terreno para Jesus. Então, graças à profunda misericórdia de Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Esse, pessoal, é o versículo que a gente vai trabalhar na próxima semana com o entendimento de Emmanuel. Então, vou repetir.
para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Dando uma prévia, assim, né, do que a gente pode entender. Não sei se Emmanuel vai trabalhar nessa linha, que a gente vai falar semana que vem. Mas assim, iluminar os que estão nas trevas. Ele veio falar antes aqui, né? Que pela misericórdia de Deus com os nossos pais, que prometeu uma santa aliança e não seguiu. Então, como não seguiu, né, tendo a questão dos inimigos e tudo mais, vê que existe uma certa população que está nas trevas, que está próximo ali na sombra da morte. A morte não quer dizer somente na questão assim de estar morto, né? Mas assim, estar ali na morte é assim, sem expectativa de vida, né? Desanimado, né? Trabalhando de forma negativa, né? Sempre com... não do lado que Jesus vai nos ensinar. Então ele deixa isso bem claro, que tem muita gente na escuridão e que Jesus, né, que está por vir logo após de João Batista, vai ajudar a população. E aí ele continuou: o menino crescia e se fortalecia em espírito. João Batista estava se fortalecendo e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se em Israel. É interessante essa questão do deserto, que você pode até fazer uma analogia, que foi um momento assim de crescimento dele mesmo. Ele ainda não estava pronto, né, para começar a divulgar. Ele também era uma criança, né? Então, esse preparo, esse deserto, foi uma forma dele entrar no íntimo dele para seguir esse caminho. Às vezes a gente tem muito medo de estar no deserto, porque às vezes Deus deixa a gente tentar caminhar com as próprias pernas. E é exatamente nesse momento que estamos no deserto que a gente faz as nossas próprias escolhas, sem influência de ninguém, né? E aí a gente vê realmente onde está a nossa essência do nosso coração. Então não tenha medo do deserto. Tenha medo de você esquecer de Jesus quando estiver no deserto. Isso é o maior problema. Bom, gente, por hoje é só. Semana que vem tem mais, espero que vocês estejam gostando. E semana que vem a gente só vai focar no versículo que Emmanuel vai comentar, tá bom? Tchau, gente. Até a próxima.